E você? Já largou e depois deu um branco? Por que isso sempre acontece? Eu estava organizando meus vídeos e encontrei uma filmagem antiga de uma prova em Bauru. Bem antiga mesmo, porque tá em videocassete. Acho que a maioria nem sabe o que é isso. Da época em que o congresso acontecia lá em Bauru. E me lembrei nitidamente de tudo o que aconteceu lá. No momento que eu terminei a passada e ia para Arajuiz, olhei para a pista e fiquei pensando: o que aconteceu lá dentro? Eu não fiz nada daquilo que eu pensei em fazer. Olá, eu sou a Cláudia e eu estou aqui para contar uma história que pode ajudar você. Isso aí aconteceu em outras provas depois desse dia. Eu entrava na pista, eu sabia que tinha bom cavalo, olhava para onde eu tinha que ir, largava e, putz, branco de novo. Depois de largar, eu não conseguia focar em mais nada. Os tambores chegavam até mim super rápido, parecia que estava tudo muito rápido. Mas o que chegava na hora do cronômetro e marcava lá os 18.400, 18 e pouco. Daí eu pensava, caramba, como é que pode? Por que é motivo que eu não consigo pensar enquanto eu corro? E olha a minha mão aí, que alta. Reduz, reduz, parece que eu estava pensando isso. Tinha que correr, mas eu pensava, reduz, na verdade. Bom, daí se passaram alguns meses, a história se repetia, até que eu resolvi pegar meus cavalos e levar para um amigo, um treinador lá em São Pedro, bom, aqui em São Pedro. E ele e a esposa dele, que são meus amigos até hoje, se empenhavam em deixar os cavalos tinindo. Mas o grande lance, que percebi um tempo depois, foi o trabalho mental que ele fez comigo. Treinar os cavalos era parte do jogo, mas tinha um plus que vinha no pacote. E ele era realmente demais, treinar o corpo e a mente de quem compete. É a palavra certa, na hora certa, aquele puxão de orelha que faltava, o incentivo, a segurança e focar melhor na equitação. Ele era um coach e não sabia, né, gente? Eu ganhei muita prova com ele, né? E fui ficando cada vez mais abusada no meu jeito de largar. Aí acabei assim, passei a amar as largadas. Aí um tempo depois eu aposentei precocemente aquele cavalo e comecei a correr com outro cavalo, um cavalo novo. Ele era um cavalo assim, mais difícil porque ele dependia mais dos meus acertos. E aí nesse tempo eu já estava em outro lugar e eu não estava mais em São Pedro. E eu percebi que o nervosismo queria começar a sobrepor novamente. E aí cheguei à conclusão que eu precisava encontrar o motivo desse problema e resolver de vez essa questão. E daí eu pesquisei na internet e encontrei umas competidoras americanas que auxiliavam outras competidoras. E lá é muito comum que as meninas treinem seus próprios cavalos, mas tem um aparato de profissionais que podem auxiliar e até planejar a carreira delas, tal, enfim. Inclusive assim, de forma online. Pois é, daí quando eu vi que isso podia ser online, eu fui atrás para resolver o meu caso. Coach online, eu achei aquilo demais, né? Assim, quase 8.000 quilômetros de distância que não impediam de eu aprender, né? E a descoberta que eu fiz abriu um horizonte enorme diante de mim. Eu pensei na hora, putz, é isso. E aí eu aprendi que nem sempre o que parece ser o problema é de fato o problema. Eu descobri com a Heather que o nervosismo é absolutamente normal e que esse tal branco na prova e a falta de ação no percurso, na verdade, são sintomas, porque o problema é outro. Na verdade, assim, o que eu tinha eram dois problemas. Não estar totalmente firme na sela e não saber exatamente para onde eu devia olhar. Quando a gente larga e parece que o cavalo sai antes da gente, opa, já é um sinal de que a gente não está junto dele de verdade. Quando chega na entrada do tambor e temos os reflexos de puxar a rédea, é porque o nosso cérebro registra. Ops, você está rápido demais, cuidado para não cair. Então, tudo o que esse cérebro não faz é acionar o seu corpo para fazer tudo mais rápido. Aí você acaba ficando para trás. Tudo porque o nosso cérebro sabe que a gente não está seguro, que a gente está preocupado em conseguir ficar em cima do cavalo durante os giros. Então, essa insegurança, que na verdade é um parente do medo, se torna o foco principal da nossa prova. Na cabeça da gente, o que fica é: preciso ficar firme em cima da sela, não posso me desequilibrar. E se a gente já larga, tomado pelo nervosismo, e ainda tem a adrenalina sendo liberada na gente e no cavalo, né?
e preocupado em ficar em cima do cavalo, como é que a gente pode ter foco nas entradas dos giros, posicionar a mão corretamente, não sentar antes nem depois da hora, empurrar o cavalo, ainda fazer tudo isso com foco? Quer dizer, é impossível, né? Aí eu entendi que para controlar o nervosismo, a gente precisa estar seguro. Controlar, porque tentar evitar é uma guerra perdida. O nervosismo sempre aparece. Ele sempre vai aparecer quando estiver diante de qualquer situação desafiadora. Ele aparece até mesmo quando a gente vai para aquele primeiro encontro, né? Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é controlar esse nervosismo, eliminando o máximo de fatores que contribuam para o aumento dele. Nesse caso, os fatores mais importantes são ter firmeza suficiente para não ter o menor receio de virar os tambores a 1000 por hora. Saber exatamente para onde a gente deve levar os nossos cavalos e de que forma a gente deve fazer isso. E tomar cuidado com as crenças limitantes. Olha aí a Amber Lemur. Olha, é uma referência. Você vê que ela está empurrando o cavalo, mas dá uma espiada. Ela está sentada na sela. E por que é que isso funciona? Dá uma olhada no passo 1 e aplica. Porque para controlar o nervosismo, a gente precisa estar seguro. Seguro mesmo, fisicamente seguros. O nosso instinto de preservação nunca nos falha. Quando você está dirigindo em uma estrada cheia de curva fechada e não tem prática para fazer essas curvas com velocidade, qual que é a sua primeira reação diante desse cenário? Pisar no freio antes, né? E entrar mais devagar. Mas se você fosse um piloto de corrida, com certeza você ia aproveitar essas curvas para brincar um pouco e ia fazer essas curvas acelerando. Pois é, nós somos programados para estar sempre seguros, fora de perigo. Se a gente fosse capaz de virar os tambores com velocidade e sem estribos, com certeza a gente seria muito mais seguro nas provas. E como é que a gente faz para ficar assim tão firme na sela? Treinando, né? É isso mesmo. A gente precisa treinar para ficar firme, equilibrado e bem posicionado em cima do cavalo. Para algumas pessoas, assim, talvez pareça uma bobagem. Eu já ouvi gente dizendo que é só montar e se acostumar em cima da sela, ficar em cima do cavalo. No entanto, muitas dessas pessoas saem dos tambores com as mãos assim lá no alto, né, se firmando na rédea. Quer dizer, isso é um grande sinal da falta de equilíbrio. Faça um teste. Coloque uma rédea bem longa na sua cabeçada e toca para valer o seu cavalo. Quando chegar na entrada do tambor, você baixa a mão, encosta a mão no pescoço do seu cavalo e faz o giro assim, desse jeito. Você nem se preocupa se ele vai virar aberto ou fechado. E aí, sim, pode até ser que ele nem vire. Mas tudo bem, porque se você estiver bem firme, ele pode ir para qualquer lugar e, de repente, sem que você perca o equilíbrio. Treine sentar em 100% do tempo em que você estiver montado. Transfira o seu peso para trás do seu assento, pressionando o ossinho final da sua coluna contra a sela. Você está sentado agora? Então, tenta aproximar o seu umbigo da sua coluna. Faz uma forcinha aqui na parte baixa do seu abdômen e puxa o seu umbigo em direção à coluna. Conseguiu? Pronto, se você conseguiu, o seu apoio, o seu assento está no lugar certo. Agora, a segunda parte. Coloque os seus calcanhares para baixo, mantendo os estribos mais para frente. E usa a força dos músculos aqui de dentro, internos da coxa, para se firmar a sela. Só que não adianta fazer isso só na hora de correr, não. Se não treinar para criar memória muscular, não vai conseguir fazer no automático numa situação de pressão. Ok, ficou firme na sela? Agora o seu cérebro vai começar a relaxar. Ele vai começar a encorajar você a ir adiante. Você vai se sentir mais seguro, mais capaz, mais determinado. E aí, está pronto para o segundo passo? Então saiba exatamente quais são os pontos do percurso em que você precisa levar o seu cavalo. Dá uma olhadinha nesse esquema do percurso. As setas em rosa são as entradas de cada tambor. E a verde é a direção que você tem que seguir para o tambor seguinte, é a saída do tambor. E repara que ela é sempre alinhada com a entrada do tambor seguinte. Então, primeiro, você tem que conseguir visualizar os seus pontos, de forma tão clara que você, assim, quase seja capaz de enxergar cada ação no lugar em que você vai executar. Então, assim, veja as entradas dos tambores. O primeiro tambor é o que mais causa dúvida com relação à entrada do giro. Por quê? Porque você chega pela lateral e não de frente para a entrada dele.
Então, ele possui, na verdade, 2 pontos que formam a sua entrada. O ponto 1. Assim que você larga, após largar, o focinho do seu cavalo deve chegar no primeiro tambor a cerca assim, de 3 metros de distância lateral a ele. Esse é o ponto, na verdade, assim, de redução, onde você precisa reunir o seu cavalo para iniciar a curva. Aí o ponto 2. Após esse primeiro ponto, o giro se inicia e você precisa manter uma distância de 1,5 m com relação ao tambor, para que ele tenha espaço para sair alinhado e sair justo e alinhado para a entrada do segundo tambor. Dá uma olhadinha nesse esquema. E não importa da onde você está largando, a entrada do primeiro tambor não muda de lugar. As entradas do segundo tambor e do terceiro, elas são iguais, na verdade, Você leva o seu cavalo até que o seu corpo você, chegue ao lado do tambor a uma distância assim de mais ou menos 2 metros dele. Ó, aqui é a entrada do terceiro tambor. E agora o último passo. Alguém aí já lutou karatê? Tá, mas o que é que o karatê tem a ver com o tambor? Eu vou explicar. No treino avançado, para dar um golpe em uma placa de madeira e dividir essa placa em 2 partes, você precisa olhar para o lugar onde você vai dar o golpe, mas não para o lugar na parte de cima da placa, e sim para aquele lugar após a placa, naquela direção além da placa. E é isso mesmo, porque se você olhar para a parte de cima, para a superfície, o seu cérebro vai registrar que esse lugar é o seu limite para aplicação de força e você não tem a menor chance de quebrar a placa. Você tem que olhar através da placa. Então, se você olha através dela, a cerca de 20 centímetros para frente dela, alinhado ao lugar que você vai dar o golpe, o seu cérebro faz com que você faça uma força para ir além do lugar da placa. E só assim você vai conseguir partir. Ou seja, o limite é você quem estabelece. Pense para cima e elimine as crenças que limitam você. E aí, você gostou do vídeo? Comenta aí embaixo. Marca aquele amigo que pode estar precisando desse conteúdo. Um abraço e a gente se vê por aí. E se você quiser saber mais sobre coaching para ter tambores, clica nesse link que está aí no texto, para saber como é que dezenas de pessoas já subiram o nível do tambor com esse treinamento que é extraordinário.